E pessoal, boa tarde para todos aí. Vamos respeitar a questão do horário mesmo de todos aqui que estão entrando. Enquanto isso, quem for chegando vai entrando, a gente vai dando sequência aqui no nosso bate-papo. Primeiro eu me apresentar, eu sou o Thiago, estou como community manager aqui na FCJ e hoje trouxe três gigantes aqui para falar sobre planejamento, prática de gestão, bater um papo. Quem está ao vivo vai aproveitar mais ainda. Quem está vendo a gravação também vai, mas principalmente quem está aqui ao vivo. E rapidamente eu queria me apresentar a todos os convidados aqui. Depois eles podem se apresentar e a gente segue o nosso papo aqui. Hoje eu estou aqui com o Douglas Sanches, que é o gestor de projetos da IDFCJ. Seja bem-vindo aí, Douglas. A gente tem também aqui o Alex Salino, que é da Before, né, CEO da Before, que é uma ferramenta de gestão, e a gente tem aqui também presente o Gabriel Hoffman, da Academia ClickUp, também cara que está sempre aí mexendo com a gestão de projetos como um todo. E eu vou dar a palavra para cada um para que vocês possam se apresentar, falar um pouquinho de vocês, como está a atuação de vocês, e aí a gente segue no nosso papo. Eu vou ser como se fosse o mediador, tá bom? Quer fazer as honras, Douglas? Boa, obrigado. Obrigado, Thiago, primeiro pelo convite. Pessoal, bom, eu sou o Douglas Sanches, eu estou como gerente de projetos aqui da FCJ, já estou há 4 anos no grupo. Hoje estou à frente aí de alguns projetos interessantes, né, aqui do nosso grupo, como o Anzol de Ouro, aí junto com o Shark Tank Brasil, o Inovação Ventures, junto com o São Paulo Futebol Clube e alguns outros aí também dentro do nosso portfólio. Vai ser um prazer falar com vocês aqui sobre gestão de projetos, planejamento estratégico, uso de ferramentas. Acho que tudo isso é um combo e é um momento importante, né? É o que eu falei ali no início, estava falando com o Gabriel antes da gente começar. Essa é uma etapa do ano em que a galera que não fez está desesperada para fazer e quem fez já está pensando em 2026. Então é um momento de planejar mesmo, se organizar. E acho que é o nosso grande desafio aqui é poder passar um pouquinho dessa expertise, dessa experiência para o pessoal que estiver acompanhando a gente, Thiago. Valeu, Douglas, obrigado. Gabriel? Olá, pessoal. Sou Gabriel Hoffman aqui da Academia ClickUp, né? Fundei a Academia ClickUp muito como um usuário da ferramenta, isso já faz uns 8 anos aí. E eu já estou como consultor global, né? Parceiro global da ClickUp também, tanto nos mercados da América Latina, da Europa Ocidental e do Oriente Médio e Norte da África. Então, eu já participei de diversos projetos dos ambientes mais variados possíveis, né? Com escopos aí bem abrangentes. E essa conversa aqui eu espero enriquecer um pouco com vocês, né? Junto com os outros as pessoas aqui também, porque realmente é o momento do ano que a gente pensa, reflete e percebe, olha, o que a gente podia ter feito foi, e agora é pensar na frente e já preparar um 2026 bem, bem brilhante aí. Diga, Alex. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Diga, Alex. Legal, obrigado, Thiago, aí pelo convite. Um bom papo, né? Um bom tema. Espero contribuir também. Hoje estou à frente da Before como CEO, sou um dos fundadores da plataforma. Eu venho já de uma carreira de TI aí de bons longos anos, né? Sou sócio de uma consultoria também, da Cadmus, e da Liga Ágil, que é uma consultoria de estratégia e gestão, e foi dessa experiência que nasceu a plataforma, né? A gente é, participou e participa ainda de desenho de estratégia de várias grandes organizações, e a gente, né, trouxe essa experiência para dentro da plataforma. Espero contribuir aqui também com esse papo, um pouco da minha experiência, um pouco do que a gente tem feito. Não, perfeito. Obrigado, Alex. Obrigado pela apresentação de todos aí. Para a gente seguir dentro dessa ideia do nosso bate-papo aqui, pessoal, cada um vai trazer um pouco da sua realidade e com isso a gente vai interagir. Acho que todos aqui podem mandar mensagem no chat, fazer perguntas. A ideia aqui é que a gente fale sobre, não só com esse momento, que é um momento estratégico, igual o Douglas falou, mas a importância também desse contexto. E aí, já colocando um pouco de
uma questão muito importante que eu gostaria de colocar. Eu queria que cada um, primeiramente, o Douglas, falasse um pouquinho dos bastidores dessa gestão de startup, dessa questão do gestão dos projetos, enfim, que é o objetivo nosso aqui. Eu queria pedir que cada um pudesse falar um pouquinho sobre algumas das abordagens que vocês fazem de gestão, de produtividade, planejamento estratégico, falar como um todo. Lembrando que aqui, mais do que as empresas, estão CPFs também, né? Acho que é bom que a gente troca conhecimento, informações, tá bom? Eu queria que o Douglas comentasse um pouco disso, enfim, compartilhasse com todos que estão nos ouvindo. Boa, Tiagão, obrigado. Cara, eu acho que é um desafio gigantesco, né? A gente aqui tem mais de 300 startups no portfólio. Cada startup tem um nível de maturidade, cada founder tem um nível de maturidade. Então a gente não tem como aplicar a mesma coisa para todo mundo. É impossível. Então a gente começa já a partir desse desafio, né? O primeiro desafio é entender a maturidade dessa galera, entender em que nível que cada founder, que cada empresa, cada startup se encontra, para a gente entender que tipo de metodologia a gente vai usar, que ferramenta a gente vai indicar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é muito importante, que a gente tem sempre esbarra também o pensamento de que planejamento, o ato de planejar, o tempo de planejamento é um tempo perdido. Geralmente, quem está ali no dia a dia pensa em foco em venda e número de cliente. E não está errado, está certíssimo. Acho que esse é o foco que todo mundo tem que ter. Mas se você não planejar, não se preparar, não se organizar, isso não vai se sustentar ao longo do tempo. Então, o planejamento, a estruturação, a organização do seu negócio, o planejamento estratégico, o tempo que você dedica junto com o seu time, né, para planejar, para entender o negócio, faz toda a diferença no decorrer do ano. E faz aquela diferença de estabelecimento de meta e cumprimento de meta. Então, uma dificuldade e uma grande barreira que a gente tem no nosso dia a dia meta não é lista de desejo, né? Então, não adianta fazer uma lista bonitinha de onde eu queria estar. A gente tem que ter aqui realismo, entender o que que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, como desenhar isso. E o nosso dia a dia é ajudar as startups a pensarem dessa forma, né? Então, putz, eu não tenho acesso, não consigo ter a ClickUp ou a Before aqui para fazer meu planejamento. Ah, então não vou fazer. Cara, uma folha de pão dá para você fazer o seu planejamento. Então, esse não é. A ferramenta está aí para te servir, não ao contrário. Ela é importante? Super. É muito relevante e muito importante que você tenha uma ferramenta para facilitar o seu dia a dia, para a organização, né? A longo prazo, para ter histórico. Mas o primeiro passo é querer se organizar, pensar sobre isso, discutir sobre isso com o seu time e montar o seu planejamento. Se ele vai ser já usando uma ferramenta top de linha, ou se vai ser usando uma planilha de Excel, isso vai depender das suas condições e do momento que você está passando. O que não dá é, para não planejar, esperar o ano passar e chegar agora nessa etapa entendendo que podia ter feito uma série de coisas e não fez porque não planejou. Então, aqui dentro do nosso dia a dia, Thiago, a gente tenta de todas as formas, primeiro, fazer essa conscientização com o empreendedor, né? Buscar ali apoiar nesse nível de maturidade que cada um vai ter, e estabelecer junto com eles, de alguma forma, um planejamento estratégico que seja real, né? Não adianta fazer uma lista de desejos e depois não conseguir cumprir. Então, a nossa função aqui é trazer eles para a realidade, é tentar auxiliar o máximo que a gente puder e organizar junto com eles para que depois eles possam seguir ali metrificando, entendendo, avaliando, para que a gente possa crescer aí sim o número de clientes, crescer o faturamento, tudo isso embasado num planejamento sólido. É óbvio que no meio do caminho um monte de coisa vai acontecer e talvez aquele planejamento que a gente esteja fazendo hoje vá mudar completamente daqui a 6 meses. É natural, porque é assim que a startup vive, né? A gente não vive ali um planejamento de longo prazo, mas a gente tem que planejar a longo prazo. Pode ser que ele não se concretize, mas ele tem que ser feito. Então, esse primeiro caminho eu acho que é primordial para o entendimento de todo mundo ali, para conseguir mesmo ter uma solidez de desenvolvimento do negócio. E a outra etapa que é fundamental aqui do nosso lado também
é dar o apoio justamente com as ferramentas, né? O Gabriel tá aqui, vai falar, o Alex vai falar, mas assim, vamos primeiro estruturar e depois vamos pensar na ferramenta. Que ferramenta me atende? Né? Nesse momento, o que que eu posso desenvolver, o que que eu posso fazer, que ferramenta pode me ajudar? É, às vezes, ter um iPhone não significa que seja a melhor ferramenta que você vai ter. Às vezes, um Samsung vai te ajudar mais do que um iPhone. Então, olhar para o que você tem, olhar o que você pode e começar daí. Depois disso, é ir melhorando, é ir atualizando, é ir crescendo, é ir desenvolvendo. Então, basicamente, cara, 300 negócios, 300 modelos de negócio diferentes, 300 founders diferentes. A gente tem que olhar para isso e tentar organizar de uma maneira que fique claro, que faça sentido para que todo mundo consiga planejar e desenvolver o seu negócio. Perfeito, Douglas, perfeito. Gabriel quer trazer alguma citação? O Alex quer trazer alguma colocação e já emendar o assunto? Eu acho bem legal o que o Douglas trouxe, essa questão de ferramenta, né? Por mais que agora, poxa, eu estou junto com a ClickUp há vários anos aí, né? Quem viu o início, quando eu comecei, né? Eu sou engenheiro, né? Para quem não sabe aí, e a engenharia me forçava a várias caixinhas, né? Então, até o momento dentro eu falar, olha, eu quero essa ferramenta, eu testei várias camadas, ao mesmo tempo, quem chegava na minha mesa estava lá. Qual ferramenta que eu tinha naquela época? Né, eu estava ali como um analista bem de entrada, por exemplo, o que eu tinha era post-it, caneta e uma ideia. Então, assim, a primeira camada minha de organização foi conseguir montar, e quando eu fui para o ambiente digital, que no caso nem foi o que cabe a primeira ferramenta, foi o próprio Trello ali, que é uma ferramenta bem mais de entrada, eu consegui digitalizar aquela camada. Então, essa evolução na ferramenta, né, é uma coisa que as pessoas tendem que eu preciso de começar com isso, aquela história, né? Eu preciso ter uma câmera muito boa para começar no YouTube. Então, assim, sempre tem algum essas barreiras, né? E até uma das coisas, eu dei uma palestra na Hotmart 2 semanas atrás, a gente fala muito dessa bala de prata. Então, muitas vezes a pessoa procura, eu preciso disso porque é isso que vai resolver essa camada. Aí chega no final do ano, a gente está aqui agora, metade de novembro, e a pessoa, poxa, se eu tivesse começado lá atrás, eu já teria criado as condições para estar com o ambiente ali um pouco melhor. Então, por exemplo, agora que a gente está no final do ano, né, e a gente tem vários ambientes que são mais sazonais mesmo, né? Já teria, você perdeu na prática, né, a chance de ter um histórico dos últimos 11 meses do ano. Isso é benchmark. Muitas vezes você não vai ser profitable, né, lucrativo nesse intervalo necessariamente, mas você vai ter um histórico, um benchmark de mercado. E agora, para o ano que vem, você tem na prática, um planejamento muito mais tangível com a história que você aprendeu do que apenas esperar ter aquele, estou pronto agora. O pronto é sempre o amanhã, entendeu? Você pode estar começando ali, mas assim, por exemplo, no caso do ClickUp é outra ferramenta, por exemplo, né? Tem planos gratuitos, pode começar ali dentro, porque em relação a essa parte de início, até para complementar o Douglas ali, a pior parte não é ter um problema ou não é ter um desafio, é você não saber e não se organizar para isso. Tá, eu tenho um problema. Ótimo, você já identificou, faz a quebra disso. Muita gente utiliza o próprio ambiente de inteligência artificial para poder fazer isso. Começa a fazer essa quebra. Você pega, por exemplo, um chat GPT gratuito, por exemplo, combina com uma ferramenta gratuita, um ClickUp, um Trello, alguma coisa assim, e você consegue já destrinchar essas camadas. Particularmente, eu gosto muito de um ambiente de whiteboard, não sei se vocês utilizam também. Então, a gente consegue não apenas pegar uma ideia, mas visualizar essa ideia. E uma dica que eu passo para vocês também é: conte essa ideia para alguém. Então, seja do seu time, ou seja de um parceiro seu, demonstre isso visualmente, fala, olha, esse aqui é o meu plano para 2026. Tal e tal e tal e tal coisa. Porque a gente fica muito tendencioso na nossa própria realidade. E uma coisa que eu faço bastante é passar isso para alguém, compartilhar essas experiências e meus planos com alguém, e a partir disso falar, tá claro? Se a pessoa entendeu minha mensagem, a clareza tá ok. Agora a gente começa da parte mais tangível. Minhas métricas estão adequadas, meus objetivos estão adequados, meus números estão adequados. O benchmark que eu vi do mercado está adequado. Se eu não tenho um benchmark, o chat GPT pode te apoiar nisso. Aí você começa a pensar em ideias fora, insights fora da sua realidade, junto com ferramentas digitais, tanto de gestão, né, quanto também de geração de dados.
né? E, ao mesmo tempo, já ter um planejamento tangível para o próximo ciclo. Então, de imediato, né, fazendo esse balanço, era como eu iniciaria esse pensamento, não necessariamente pegando uma ferramenta ali, porque se você for para o plano Enterprise da ClickUp hoje, não vai resolver o seu problema. Essa não vai ser a sua bala de prata. Cara, o que eu vejo assim ao longo desses anos, né, trabalhando com grandes empresas e agora com startup também, que é um pouco de novidade, né, frente a essa outras experiências com definição de estratégia de grandes empresas, os problemas são mais ou menos os mesmos, né, por incrível que pareça. Eu falando assim dos desafios que a gente tem em relação à definição de estratégia, né, eu penso em três principais. O primeiro deles cara, assim, mesmo que a gente conheça muito do negócio, né, mesmo que a empresa conheça muito do negócio, o que a gente percebe vamos sentar agora, vamos decidir uma estratégia? Tem 5 minutos de silêncio, pelo menos, né, porque a gente vai decidir a estratégia para o quê, para onde. Então, a dificuldade em pensar de forma estratégica, ela é muito grande, porque a nossa cabeça, ela está muito no operacional. Então, quando a gente fala de definir uma estratégia, as pessoas, mesmo executivos de muita experiência, travam. E aí, por conta do segundo problema, talvez, que é a nossa cabeça é operacional, a gente acaba definindo metas e objetivos que eles são operacionais. Que a gente olha para aquilo que foi desenhado e fala, cara, mas isso aqui a gente já devia estar fazendo, né? Porque o que é estratégia? Estratégia se define o seguinte, ó, a gente está no degrau um, a gente quer chegar no degrau 2. Então, assim, o que é meu degrau 2? É a minha estratégia, meu objetivo e meta. 2026, final de 2026, eu quero estar aqui, ó, no nível 2. Isso é estratégia. Se eu estiver olhando para os meus indicadores operacionais, eu não vou mudar de nível. A gente olha para aquilo que foi definido, a gente fala, cara, isso aqui é coisa que a gente já deveria estar fazendo, isso aqui não é estratégia, isso aqui já é operacional. E aí tem aquela confusão, né, entre o que é KPI, que é coisa operacional que a gente já deve estar medindo, com aquele indicador que deveria ser estratégico, que é o que vai mudar de patamar. E o terceiro ponto que traz um pouco dessa dificuldade, que eu percebo também, é a falta de dados. Vamos sentar agora para definir estratégia? Legal. Quais são os nossos dados? Cara, não tem, aquela correria louca, né? Vamos lá, puxa daqui, puxa dali. Então não tem isso pronto, de fácil acesso. Então, se você combina a dificuldade de pensar de forma estratégica, a gente está tão colado no operacional e falta de dados relevantes para essa tomada de decisão, né? Porque definir uma estratégia é algo de grande responsabilidade. Porque depois disso você vai desdobrar em iniciativa, em projeto, que aqui vai ter o dinheiro, vai ter o investimento. Então é uma grande responsabilidade escolher a coisa certa que a gente vai perseguir, né? E a gente precisa de dados para isso. Então esses são os principais desafios assim que eu tenho observado. Não, bacana demais, bacana demais. Alguém tem algo a trazer aqui, pessoal? Dando sequência até nesse bate-papo aqui sobre a questão de projetos. Eu queria trazer uma outra questão também, que acho que eh, eu acho que o Douglas até comentou no início aí sobre o uso de ferramentas, né? Que mais do que ferramentas é muito importante o entendimento de onde que a empresa está indo, né? Então eu queria entrar agora, que eu acho que cada um falou um pouco, né? De propósito, de algumas ferramentas, de algumas questões dentro do que vocês vivem, dentro da realidade de vocês. E aí eu queria falar um pouco do que diz um pouco até da comunidade, sobre rituais, como que vocês veem a importância, né? A gente tem vários métodos aí, kickoff, é, é, sprint, dashboard de acompanhamento. Eu queria que cada um falasse assim dentro da sua realidade e olhando também um pouco para as startups, rituais importantes, frameworks importantes. E aí, eu sei que tem algumas pessoas que às vezes não entendem também o conceito, né, de um OKR, de um Scrum, de um Design Sprint. Se vocês puderem citar um pouco quando vocês forem falar, só para quem está ouvindo. E aí eu queria que cada um falasse. Eu sei que a gente tem várias ferramentas, né? Pipefy, ClickUp, Before, Notion. Eu queria que vocês falassem assim sobre os rituais de vocês para aquelas empresas, startups que não têm ferramentas ou que poderiam utilizar. E aí eu queria que cada um falasse um pouco. Agora eu vou inverter. Eu vou começar pelo Alex e depois eu termino com o Douglas, tá bom? Legal, cara. Isso é importante mesmo, sabia? Porque
na realidade, mesmo que você tenha uma boa estratégia definida, né, e você planejou direitinho lá como é que vai ser o seu ano, as práticas é o combustível para você continuar rodando, porque o dia a dia vai te consumir, né? No dia seguinte você já vai esquecer daquela estratégia e vai voltar para a batalha do dia a dia, né? Então, assim, o que que a gente faz para não esquecer da estratégia? Eu assim, ó, pensando num framework simples, né, que a gente tem adotado, simples, simples, talvez não seja a palavra certa, né? Mas fácil de adotar. Eu entendo que ela é fácil de adotar e acho que é um pouco que o Douglas também usa na FCJ, que é, cara, OKR, você define seus objetivos, suas metas, que não podem ter muitos objetivos, nem muitas metas, né? Então você tem que ter objetivos que eles vão dar sentido à meta, o objetivo explica a meta, né? Ah, eu tenho a meta de crescer X. Por quê? O seu objetivo tem que explicar isso, né? Então você vai desenhar isso legal e vai definir quais são as ações, quais são os projetos, as iniciativas que vão entregar aquela meta. Porque quando eu definir uma meta de crescer X, por exemplo, eu tenho que dizer que coisas, que ações, que projetos eu vou desenvolver, que iniciativas eu vou desenvolver para alcançar aquele crescimento. Eu não posso ter uma meta sem nenhuma iniciativa, sem nenhuma ação. E também não posso ter projeto e iniciativa jogado lá sem atrelado a uma meta. Então tudo isso tem que estar muito bem amarrado. Então, mesmo que você desenhe isso bonitinho, amanhã você vai acordar com a cabeça no dia a dia, no quente, não nisso. Então, como que a gente continua conectado com a meta e continua e faz a conexão da meta com todas as pessoas, né? Porque às vezes também um outro problema é a, a meta só está na cabeça do fundador e o time às vezes está desconectado da meta. Então, isso não pode acontecer. E as práticas é que vão fazer isso funcionar, né? Então, que são as práticas? São as rotinas, por exemplo, que o time tem, né? Então, no mínimo, eu acredito que você precisa ter um checkpoint mensal para entender como é que foi a evolução das suas metas, como foi a evolução das suas iniciativas. Então, esses encontros em ciclos curtos para verificar como é que está o andamento das coisas é uma prática bastante importante, né? Você planejar e replanejar o tempo todo, em ciclos curtos, observando os dados para ver o seu crescimento, o desenvolvimento das coisas, se o ponteiro mexeu ou não, se as iniciativas estão andando, né? É muito complicado, eu sei, você combinar o trabalho com a execução de projetos, né? Até esses dias eu falei para o cliente, eu falei, cara, vocês não vão trabalhar não, porque vocês têm tanta iniciativa para bater a meta que vocês não têm outra coisa para fazer, né? Então, como é que você combina o trabalho do dia a dia com o trabalho adicional, né? Onde é que você vai arranjar tempo para isso? Para também executar a estratégia. Então, essas coisas você consegue, né, movimentar com práticas, né? Eu costumo dizer isso, que a prática é o combustível para a estratégia ser executada. Eu não vou ficar falando muito não, para deixar o tempo para todo mundo. À vontade, Gabriel. Vou deixar o Douglas por Beleza, último hoje. tranquilo. Pessoal, até uma coisa assim, para a gente poder acionabilizar, muitas vezes a gente pensa em ambientes muito macros. Por exemplo, vou te falar, né, eu sou uma pessoa que eu gosto, pelo menos, de ter uns 30 minutos por dia para consumir ideias novas, seja de canais diferentes, seja no YouTube, seja em algum livro, algum ambiente ali mais escritos também. Por quê? Uma coisa que eu sempre tento me colocar é não deixar a minha realidade moldar a minha estratégia. Então, um dos pontos que o Alex trouxe para a gente, olha, a gente tem que ter um ambiente um pouco fora de onde a gente está hoje. Senão a gente vai ficar rodando aquela roda ali e não vai quebrar esse ciclo, tá? Então, algumas vezes, assim, eu já tive cenários aqui que me ajudaram bastante nisso. Então, a gente tem que ter, primeiro, tem essa parte da estratégia, obviamente, né? Mas, ao mesmo tempo também, como que a gente faz essa quebra? Então, uma dica que eu sempre coloco é uma quebra tangível, né? Senão a gente faz uma coisa muito, a gente pensa uma coisa muito distante. Prefiro a gente ter pequenos itens acionáveis ali no dia a dia, né? Para poder fazer isso. E em paralelo, uma coisa que eu pelo menos gosto de fazer bastante quando falo dessa parte de estratégia, novamente, é eu poder visualizar isso. Então, no momento que eu consigo ter, olha, eu tenho um macro, por exemplo, aqui. Exemplo, sei lá, eu quero chegar, não sei o cenário de vocês, 20 clientes, por exemplo. Então, a sua meta não necessariamente tem que ser né, o seu objetivo não tem que ser o 20. Tem que ser o primeiro, segundo, 5, 10, 15. Então, ter isso mais, conseguir fazer essa quebra, fazer essas escadas ali,
Senão a gente pensa, eu tenho que ter um funil que consegue fazer tal informação. Independente se você vende um SaaS ou você tem um ambiente de serviço, por exemplo, né? Independente do cenário, você conseguir ajustar essa primeira camada. E em paralelo, né, um ponto que é colocado também é a gente pensar, porque, por exemplo, quando a gente entra num ambiente, né, que a gente tem um ambiente que já tem um mercado mais saturado, algumas informações ali, você tenta puxar aquelas métricas para lá. Não necessariamente o que funciona para o outro vai funcionar para você, um ótimo benchmark. Mas a gente tem que ter cuidado também, se eu copiar a estratégia do outro, vai funcionar aqui para mim 100% e vai dar certo. Tem um pouco de cuidado com isso também, porque cada pessoa, cada fundador tem uma realidade diferente. Então, por exemplo, mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu estava no Jitex, que é acho que na prática o maior evento de startups do mundo, fica no Emirados Árabes, foi em Dubai esse ano. E lá, assim, eram galpões e galpões e galpões de startups diferentes. Então, quando você chega lá, você via gente de mais variados ambientes do mundo ali. Você vê uma startup indiana, uma startup paquistanesa, brasileiros também. Eu fui com a delegação do governo federal junto ali. E então, assim, eu não posso assumir que uma estratégia que funciona para um grupo, né? Ou, por exemplo, para uma Martech vai funcionar, não, sei lá, uma Martech no Paquistão vai funcionar para um ambiente, uma fintech, por exemplo, na Europa. São ambientes completamente diferentes, né? Então, a gente tem um pouco disso e tangibilizar um pouco esse formato. Então, assim, qual que seria a minha dica até para essa virada de ano agora? Pelo menos eu gosto de fazer isso. E, e no meu caso já está até programado. Dá uma pausa, entendeu? Pega esses dias, organiza o que que você tem, faz essa quebra tangível. Eu gosto de trabalhar em trimestres, então a cada quarta. Então, para mim, por exemplo, eu fecho janeiro, vou até abril, por exemplo, pego esses trimestres ali dentro e visualiza esses itens. Quando você visualiza essas informações, você realmente consegue trazer essa clareza, porque Olá, muitas vezes oi, a gente consegue trazer essa tudo clareza. andando brincando de gato e rato. É isso que a gente faz um pouco com a parte de negócio também, correndo atrás de tudo aí. E, e assim, criem essa estrutura, façam essa quebra, acho que um ponto que o Alex trouxe também, realmente ter essa próxima escada, não tentam pular um pouco esse ambiente. E aí tem uma parte do PF aqui, né? É fazer o quê? Analisa a sua realidade. O que que você demanda naquele momento. Muitas vezes não é 100%, né, de algum cenário que vai conseguir te garantir sucesso. Você fazendo esse balanceamento de vários itens. E quando você faz essa quebra, você consegue visualizar e fala: isso aqui eu consigo fazer mais, ou isso aqui o meu time precisa de fazer. E quando tem esse alinhamento, seu time consegue absorver muito mais, porque a clareza que você trouxe para ele realmente consegue mostrar essas informações e montar um ambiente muito mais claro para o futuro também. Então, minha dica nesse contexto seria: utilizem, né, bem a parte de whiteboards, demonstrem essas informações e consigam passar isso para frente. Depois que você fizer isso, qual ferramenta, qual ambiente e qual framework também, aí isso altera. Porque muitas vezes, eu vou para o ágil. Muitas vezes o melhor ambiente é um Kanban bem feito que um Scrum super sofisticado também. Então, esse balanceamento de frameworks também faz bastante diferença para vocês. Boa. Vou pegar um pouquinho de que cada um falou. Eu acho que o primeiro ponto a meta é sua amiga, né? Então a galera olha para a meta como se ela fosse uma inimiga terrível, né? Vou lá, monto minha meta, putz, tô muito longe da minha meta. Se eu não conseguir bater minha meta, cara, se não conseguiu, o que a gente tem que saber é por que não conseguiu. Então, se você entende isso, já é um ótimo caminho. A meta tá ali para te ajudar a se desenvolver. Não necessariamente bater 100% dela, você vai conseguir a todo momento. Então, às vezes, você bateu 80% da sua meta, já é um caminho muito bem traçado, muito bem trilhado. É entender por que que você não conseguiu os 20 que ficaram para trás. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, a meta serve para mensurar, para entender se o nosso caminho está sendo bem trilhado, está sendo bem traçado, e se a gente tem objetivo claro a ser cumprido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o Alex falou e eu concordo total. Cara, o dia a dia consome a gente de uma maneira que se a gente não parar e respirar, a gente vai apagar incêndio toda hora. Vai ter sempre um fogo novo para a gente apagar. Então, dedicar um tempo da sua agenda e já planejar, por exemplo, o nosso planejamento estratégico aqui,
vai ser agora mês que vem, né? Presencialmente. A gente já tem todas as reuniões de OKRs planejadas para 2026. Eu já mandei invite para todo mundo para o ano inteiro que vem. Então, a gente já se planeja e se organiza. Ah, mas mandar o invite, cara, o invite faz toda a diferença. Você olha ali e sabe que você tem um compromisso a cumprir. Você vai ter que tirar um tempo para desenvolver aquilo. Então, ter esse ritual de, cara, tenho tempo aqui para pensar sobre isso, tenho um tempo para falar com a minha equipe sobre isso, tenho uma reunião para mostrar o que está acontecendo, o que está funcionando e o que não está funcionando. E acho que tem que ser bem simples e prático. Cara, eu tenho essa meta, esse trimestre eu não atingi. Olhar por que que você não atingiu, falar quais foram as dificuldades e entender quais foram os acertos. Para isso já está excelente para o seu primeiro caminho. Então, você já tem ali uma noção do que fazer e do que não fazer para o próximo trimestre. Então, esse ritual é muito relevante. O que o Gabriel falou também na questão de pequenas entregas ali, pequenas quebras, né? Cara, isso faz toda a diferença para o time. Você olha para uma meta gigantesca que você vai ter que cumprir lá em dezembro, agora em janeiro, tá muito longe, né, da sua realidade. Você vai falar, putz, cara, para eu, então assim, quebrou, vai quebrando, quebrando, quebrando no mínimo possível, ó, para não granular demais, mas deixar claro que você tem que ir avançando pequenas conquistas ali, pequenas casas durante o seu semana, durante o seu mês, para chegar no seu trimestre com uma parte só daquela meta anual vencida, né? Então, essas quebras em pequenas entregas, em pequenas vitórias, fazem toda a diferença, primeiro, para a motivação do time, para a sua motivação como gestor, para entender o seu planejamento também. Uma das grandes questões que a gente tem quando vai montar a OKR, principalmente, é a linearidade, né? Então, qual que é o primeiro passo? Eu pego a meta do ano, divido lá nos quarters e não considero sazonalidade, não considero nada disso. E aí você vai entender lá no meio do caminho que, cara, pode ser que a sua meta seja muito mais bem dividida entre um e três do que no segundo e no quarto quarto. Então, são aprendizados que você vai tendo ao longo do caminho. Mas o que que é importante? Que elas estejam lá, que você tenha tirado esse tempo, que você tenha pensado sobre isso, que você tenha discutido com seus pares, e aí em nível estratégico e depois os times em nível operacional, para que cada um entenda que o seu papel é relevante, que a meta tem que ser cumprida e vai ser cumprida se todo mundo tiver olhando para ela e entendendo ela, que essa é uma outra grande dificuldade, parece bobagem, mas não é, né? Assim, a gente não gosta do que a gente não entende. Então, se eu não entendo o que é OKR, se eu não entendo para que serve o OKR, se eu não entendo para que serve a ferramenta que eu estou utilizando, a tendência é que eu não use, que eu deixe ela de lado. Por quê? Porque dá muito trabalho, eu não entendi como fazer, não está fazendo sentido, ela fica lá de lado, né? A gente só vai olhar para ela na hora que explode a bomba. Então, vai olhar lá no fim do primeiro quarto, no fim do segundo quarto, no fim do terceiro quarto, né? Então, temos que ter clareza. Eu acho que esse é o primeiro ponto quando a gente fala em planejamento, em OKR, em rito. As pessoas têm que entender para que aquilo funciona. A reunião não é só uma reunião, né? Não é só mais uma, 2 horas que estão ali. Ela tem ali um intuito, ela tem que ter uma pauta, as pessoas têm que entenderem o porquê de estarem ali fazendo aquilo. As metas têm um intuito, têm um porquê de estar ali, elas têm que saber por que que elas estão ali fazendo e por que que elas vão desenvolver aquele OKR, aquela meta, aquele objetivo. Então, para mim, tudo isso é um combo, cara. A gente precisa de rituais bem claros e definidos, de acordo com o que cada time pode oferecer. A gente precisa de metas bem estabelecidas e quebradas, na minha visão, o máximo possível em pequenas entregas, pequenos alcances. E a gente precisa ter uma visão clara e eficiente se o nosso time está entendendo o que a gente quer passar. Não adianta nada estar na nossa cabeça aqui que o OKR é uma coisa fantástica, é uma metodologia, como é a metodologia ágil, como é o Scrum, como é o Kanban, né, que citou aqui o Gabriel, se as pessoas entenderem aquilo como uma sopa de letrinha. Então, o primeiro passo é: entendemos o que estamos falando, conseguimos explicar para as pessoas o que significa aquilo e o que a gente espera com tudo isso que a gente está fazendo? Legal, passamos essa etapa. Montamos nossos ritos, eles estão funcionando? A gente tem que avaliar isso também, não é simplesmente fazer e fazer a próxima e fazer a próxima. Fez a primeira semana, achou que funcionou? Legal. Ah, não funcionou? Vamos ver por que que não está funcionando.
passou essa etapa, é olhar para as metas e começar a trabalhar para desenvolver ali o nosso dia a dia e fazer elas acontecerem. Então, para mim, o fluxo é bem claro, é bem esse. Primeiro, o entendimento de todos, uma explicação lógica, depois, o estabelecimento de ritos ali para a gente acompanhar, e por fim, a montagem da nossa meta, todo mundo com ciência, clareza do que é e o que tem que fazer para atingir. E aí a gente pode começar desse ponto a colocar nas ferramentas, a usar as ferramentas a nosso favor. Então, putz, eu preciso de um dashboard para saber o que está acontecendo. Putz, eu preciso de uma análise gráfica. Putz, eu preciso interação entre os times. Então, a ferramenta acaba entrando aí nessa segunda etapa, né? Pós-planejamento, pós-estruturação, e aí a gente tem uma linha clara para seguir. Então, na minha cabeça, o fluxo é esse. Queria só contribuir rapidinho com essa ideia, cara. O que tem funcionado aqui, né, que eu tenho visto, é assim: você tem a meta anual, você quebrar no quarter e o quarter você quebrar em mês. Eu acho que isso, cara, funciona super bem. E outra coisa é trazer o time para a mesa desde o início, cara. Então, traz a galera, né? Discute com eles a melhor estratégia, né? Conecte todo mundo com a estratégia. O dia a dia do cara, ele tem que saber aquilo que ele está fazendo, o quanto está contribuindo ou não. E investir na cultura. Então, quais comportamentos eu espero para o próximo ano que as pessoas tenham para fazer a coisa acontecer? Se a gente não falar de comportamento esperado, não combinar a regra do jogo, a gente pode ter o resultado impactado, né? Porque são pessoas. Então, a cultura, ela é a soma de comportamentos. Se a gente não deixar claro que comportamentos a gente espera, a gente não vai formar a cultura que vai drivar o sucesso do resultado. Então, acho que essas coisas têm que fazer parte do nosso investimento de tempo e energia. É, não, perfeito, todas as colocações de vocês. Realmente a cultura engole se a gente não planejar e for criar estratégia. E já aproveitando essa reta final aqui, esse papo nosso está bem rápido aqui hoje, eu queria trazer a questão do planejamento estratégico, né? Já que o 2026 já está batendo na gente no quarto já, a gente já está quase na metade de novembro está voando, e aí eu queria que vocês trouxessem como que vocês têm lidado com essa questão do planejamento estratégico, dicas para o ano que vem. Eu acho que o Douglas já trouxe algumas, né? Já a galera já tá, pelo menos aqui na FCJ, a gente já está se preparando. Eu queria que o Gabriel, o Alex e também o Douglas trouxessem essas questões da questão do planejamento estratégico, né? Porque a gente acaba sendo engolido pelo dia a dia, pelo operacional. Então, eu queria que vocês trouxessem as percepções de vocês aí. Cara, vou completar aqui, eu já tomei a palavra aqui depois do Douglas, né? Cara, completando, né, essa ideia, não deixa para o ano que vem, né? Acho que essa é a primeira coisa, né? Já solta os invites aí, igual o Douglas fez, né? Já põe a galera na agenda, e a primeira coisa é refletir sobre o ano que passou, né? Mesmo que a realidade tenha sido dura, mas a gente tem que falar um pouquinho do passado para olhar para frente, né? Então, uma boa reflexão sobre como foi o ano, embora ainda não acabou, né? Temos algumas semaninhas ainda pela frente, mas o quanto antes você fizer isso, melhor você vai estar preparado para falar do próximo, né? E a gente tem que falar das duas coisas. Então, se não fez ainda, se não se planejou ainda, cara, faça ainda esse ano, não deixa para o ano que vem, para quando virar o ano você já está bem organizado, né, com seus objetivos definidos, né? É, corra atrás dos dados, né, traga os dados para a conversa, né, não vá para a conversa sem os dados na mão, olhar para como as coisas aconteceram, né? E uma boa reflexão sobre quem nós queremos ser no final do próximo ano. Acho que a estratégia é isso, né? Que tipo de empresa a gente quer construir, que tipo de startup a gente quer construir durante o próximo ano. Então, essas coisas são elementos importantes para ter essa conversa, que é uma conversa difícil, complexa, às vezes dura, que precisa ser feita, mas a gente tem que ter elementos, né, para conseguir tangibilizar as coisas, tirar a emoção da mesa, entender para onde a gente quer ir, como a gente quer ir, né? Porque a estratégia ela tem um passo que é definir qual é esse próximo patamar, quais são as metas, mas depois tem que ser discutido tanto antes que faremos para chegar lá, as iniciativas dos projetos. Então, tudo isso tem que estar dentro dessa conversa, né? Então, é uma conversa longa, a gente tem que dedicar tempo, né? Reservar tempo para poder fazer Exato, isso. e só complementando
o Alex trouxe para a gente, um formato que é muito interessante, ainda mais para quem está, né, iniciando nessa quebra, é utilizar algum framework. E nesse contexto, um que eu indico bastante seria utilizar o framework Smart. Não sei se todo mundo conhece aí, né? Que é um ambiente, né, específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. E ele te permite pegar essas ideias que você tem, você encaixa dentro do Smart, e ele te permite fazer os ajustes necessários e, na prática, muitas vezes, tangibilizar aquele formato. Ah, qual que é a minha meta? Ganhar dinheiro. Ok, beleza, vamos dar um passo para trás. Quando você começa a ajustar esses itens, você vê aquilo mais como resultado, aquilo já não é mais uma meta. É apenas, na realidade, é apenas um resultado de um trabalho com essas metas que vocês montaram. Então, utilizar um ambiente como esse é interessante. Aí, claro, qual ferramenta para poder fazer isso? Na prática, não faz tanta diferença. O que faz mais diferença na ferramenta, até um ponto que acho que o Douglas trouxe para a gente, é: eu identifiquei que o cenário é fazer um prego e não apertar um parafuso. Eu já identifiquei o cenário, já tenho um objetivo. A partir de agora, eu vou pegar qualquer ferramenta para poder fazer isso. E aí você realmente consegue direcionar aquele cenário. Se você pegar um parafuso e tentar martelar ele, o seu esforço vai contra você, porque cada volta ali da rosca vai travar ainda mais aquele ambiente. Se você quiser parafusar o ego, também não vai dar muito certo. Então, quando você entende o que você precisa, tangibiliza aquela ação, visualiza isso e pega uma ferramenta adequada, você realmente consegue operacionalizar esse trabalho. Novamente, começa para depois. Né? Por exemplo, tanto a FCJ aqui como a Academia ClickUp também, a gente já tem algumas disciplinas, né? Porque a gente já tem alguns anos ali já fazendo esse cenário, mas falta o seu primeiro ano fazendo isso, quer começar nesse formato, joga ali no ambiente, consulta a divisão, particularmente, se você quiser entrar aí, tem vários templates na internet de frameworks, seja no Excel, seja em outras ferramentas também, para poder fazer isso. E aí você começa a tangibilizar esse cenário. Uma coisa que, né, um ponto que o Alex trouxe para a gente, essa parte do temporal. Lá eu vou pegar o ano inteiro, vou dividir em trimestres e eu faço esse ambiente no, no mês, por exemplo. Perfeito? Então você começa a quebrar esses itens, porque eles se tornam mais alcançáveis, que é o A do Smart, né? Então quando você começa a utilizar esse exemplo, que é um exemplo que eu gosto, né, bastante disso, você consegue pegar os pontos que o Douglas trouxe, os pontos que o Alex trouxe, e aí realmente colocar isso na tela, e depois chama o time. Fala, pessoal, esse aqui é a base da gente fechar isso. Essa aqui é a base. Alguém vai falar, cara, isso aí é difícil de medir. Precisamos de ter alguma camada adicional. Isso aí não sei se é tão relevante. Então, quando você pega esses pares, né, inicialmente, faz essa análise, depois passa isso para o time, você realmente consegue ter um ótimo ponto de partida para começar um 2026 ainda mais sólido. Boa. Cara, primeira coisa, a gente pensar o que é planejamento estratégico e para que serve. Acho que esse é o primeiro ponto. É o ponto de partida que a gente presume, né? Quem está ali no dia a dia pensando e falando e executando planejamento estratégico, a gente presume que todo mundo já saiba o que é. E nem sempre é assim, né? Então, entender o que é e para que serve. Buscar fontes diferentes, acho que o Gabriel citou isso lá no início, né? De buscar outras fontes em alguns momentos. Eu acho que aqui vale também, porque o que era planejamento estratégico há 10 anos atrás já não é mais hoje. O que era 5 já não é mais hoje, tá? Se a gente for olhar com lupa, talvez o que era o ano passado já não é mais hoje, porque tudo muda muito rapidamente. Então a gente às vezes tem um conceito que não está mais fiel à nossa realidade, né? A realidade de startup, de novo negócio, ele muda a cada segundo. Então, acho que o primeiro ponto é entender o que é e para que serve, entender como aplicar para o meu negócio, e como aplicar não no sentido de o que eu vou fazer, mas como fazer, né? Então, como distribuir isso para o meu time, como trazer o meu time para perto para poder desenvolver esse negócio, como entender a dificuldade que cada um tem, seja para montar a meta, seja para executar o plano de ação.
Então, tudo isso é muito relevante. E aqui entra um ponto primordial: tempo, né? Tempo de dedicação. A gente falou isso, acho que em quase todas as nossas falas aqui, e que é fundamental. Tempo de dedicação do founder, tempo de dedicação do time. E não só tempo de dedicação para fazer a reunião, conversar, falar, mas para estudar, para pensar, para olhar para isso com uma lupa diferente do que o nosso dia a dia. Então, acho que esse mecanismo é um mecanismo muito importante de se pensar em como executar, né? Então, eu partiria desse princípio. A outra coisa que eu acho muito relevante, que a gente peca muito, é execução, né? Então, é muito legal. Putz, pensamos aqui, montamos um planejamento estratégico. Cara, e agora? Qual que é meu plano de ação para executar, a primeira etapa do nosso planejamento? Que a gente vai realmente fazer? Quem vai fazer, né? Então é aquela questão: o que é, como, quem, tudo isso está envolvido de uma maneira implícita e que a gente tem que deixar bem claro quando a gente monta o nosso planejamento, os nossos OKRs, a nossa estrutura. E acho que aqui a gente esbarra numa grande dificuldade. Por quê? Porque na hora de colocar o plano de ação em prática, a gente tem que lutar com o dia a dia. O Alex falou um pouquinho lá sobre isso. Então é muito legal. Putz, tirei 2 horas aqui e fiz um planejamento estratégico lindo. Dá para enquadrar e deixar na parede. Mas e na hora de colocar em ação? Como que a gente vai fazer isso? Que tempo a gente vai dedicar para isso? Quem vai estar ali no dia a dia aplicando, né? Montando esse plano de ação e executando e trazendo os resultados? Então, esse ponto é um ponto que a gente sempre peca e sempre sofre aqui, cara. Mesmo o FCJ, nem estou falando das startups, não, estou falando da FCJ como grupo FCJ mesmo. Então, por mais que a gente planeje, desenvolva e vá e tente, em vários momentos a gente se pega pecando na execução, na mão na massa, no, ó, precisamos fazer, vamos ter que ter tempo para fazer, porque isso é importante para o nosso dia a dia. Então, eu olharia para esses pontos, entenderia bem que rumo eu quero tomar, então acho que 2025 tem que ser histórico e aprendizado, né? Então não adianta eu olhar para 2025 agora. Lógico, a gente tem coisas a fazer, claro que tem. Não vamos deixar de fazer. Não é simplesmente abandonar, né? Faltam aí um mês e meio, vai, para o ano terminar. Mas o olhar é para 2026, o olhar é total para. E aí, como que eu vou começar janeiro? Pensando em quê, né? Eu vou querer o quê? Qual que é a minha meta real para o meu negócio para janeiro, para fevereiro, para março, para abril, para 2026 como um todo? E como que eu vou executar isso? E aí eu acho que é muito tirar um tempo mesmo agora, por mais que seja escasso, e eu sei que o dia a dia consome, mas a minha dica é: pare, pense, entenda para depois replicar para o ano que vem. Então, se eu tivesse que dar um conselho para vocês, seria esse. Vamos parar um pouquinho, olhar para o que foi, olhar para o que a gente quer, e aí montar o nosso plano de execução para 2026 ser diferente do que a gente fez em 2025. Perfeito, Douglas. Muito obrigado aí a contribuição de todos. A gente está quase chegando já no nosso horário, que a gente tenta sempre fazer em 1 hora, né? E aí eu queria abrir para perguntas, se alguém que está aqui nos ouvindo, né? O Gabriel, o Douglas e a Alex trouxeram várias situações importantíssimas agora para a gente não ser passado atropelado pela rotina, né? Então, quem tiver dúvidas quiser trazer alguma questão. Mônica, fica à vontade. Boa noite, vocês me ouvem? Estão Sim, ouvindo? Mônica, sim. Bacana, obrigada aí obrigada. É muito importante ouvir vocês trazerem essas questões, porque a gente sempre acha que essa dor é só nossa, né? Eu sempre acho que só eu estou vivendo esses desafios. Mas uma coisa que para mim é importante eu sou fundadora da Negrana, ela é uma startup de educação financeira, a gente está começando muito esse processo e eu tenho prestadores de serviço, eu ainda não tenho um time que possa trabalhar comigo. Quando a gente pensa nessa questão do planejamento estratégico, e eu estou exatamente nesse ponto, eu queria que vocês me ajudassem a entender como é que eu priorizo.
eu preciso fazer todas as outras tarefas ainda. E eu sei que o planejamento estratégico é um aspecto muito importante, inclusive para que eu possa entender como é que eu vou delegar essas funções para o próximo semestre, né? Para o próximo ano. Considerando que sou eu que tenho que atender o cliente, sou eu que tenho que produzir o material, sou eu que tenho que emitir a nota fiscal, sou eu que tenho que fazer essa empresa caminhar enquanto eu penso no planejamento financeiro, como é que a gente pensa a prioridade? Posso começar aqui? É, é, bom, desafio tanto você tem. Eu sei como é que é. Não é fácil, não. A gente tem que rodar todos os pratinhos, né? Mas pegando um pouco do que a gente falou aí ao longo desse papo, né? Talvez você não precise de tanto tempo assim, sabe? Eu acho que talvez você possa escolher uma coisa só para se você pensar assim, ó, se eu tivesse que fazer uma coisa só o ano que vem para sair de onde eu tô e para um próximo patamar, o que seria? Talvez seja a primeira reflexão, né? E se você pensar num plano estratégico com muitas coisas, né, você talvez não vai conseguir, né? Pela estrutura que você tem hoje. Então, talvez um caminho, assim, minha sugestão, né, seria essa, refletir sobre se eu tiver que escolher uma coisa só para fazer, o que seria essa coisa? Isso já é pensar estratégia, né? Porque você está direcionando o seu esforço além daquilo que é operacional. Então, se você está pensando em algo que vai ser diferente do que é fazer tudo isso que você está fazendo, que é tocar a empresa, que é coisa do dia a dia, operacional, isso já é estratégia, né? Então, talvez seria começar por aí, né? Se você não tem um time, tem que fazer muitas coisas aí ao mesmo tempo, né? Sei que isso é difícil, mas pode ser um caminho para você começar. E fazendo um paralelo aqui, mano, com uma coisa que assim, né? Quando a gente está começando, principalmente quando a gente tem, né, muito freelancers ou pessoas adicionais ali que não são necessariamente do seu time, vou falar uma coisa até de ambiente pessoal nosso aqui, que assim, tem um ambiente que você consiga ter clareza do que está acontecendo. Por quê? Quando você está iniciando nessa jornada, todo impacto financeiro ele é maior. Então, quando você estabelece um custo com alguém, você fala, né, vai ser feito tal trabalho, por exemplo, o impacto disso é maior. Então, assim, pensa nessa parte estratégica num cenário de, olha, não necessariamente vou contratar pessoas agora, beleza. Mas eu preciso garantir que o que eu solicitei vai ser feito nesse prazo, com previsibilidade, do formato que eu quero. Então, eu acho que uma coisa que pode ser interessante, você ainda não tem, pega alguma coisa e consiga costurar essa jornada para você. Porque a partir desse momento você tem clareza do que está acontecendo, claro, você consegue planejar. É muito difícil a gente planejar apagando incêndio. Quando a gente está apagando incêndio, só foca no extintor. Não é na cor da parede, não é no piso, não é no vaso de flor. Então, assim, quando você consegue ajustar um pouco isso, fala, olha, eu solicitei, tal item está sendo feito, você consegue talvez tirar um pouco daquele peso de o que que essa pessoa está fazendo, o que está acontecendo. Cria essa relação. Eu vou te falar, aqui na Academia Cap a gente já contratou e tem pessoas aqui do nosso time hoje que eram prestadores de serviço para a gente. Então a gente conseguiu criar uma relação tão positiva que no momento de uma contratação você já vai ter uma pessoa muito alinhada à sua cultura. Por exemplo, entendeu que poderia te apoiar. Então pode parecer um detalhezinho pequeno, mas nesse início, né, facilita bastante você ter essa visibilidade, conseguir passar isso também. E no momento que você tiver, poxa, faz sentido a gente internalizar essas informações, você já tem algumas pessoas no radar também que na prática você já trabalha há mais tempo, construir uma cultura, uma relação próxima também. Se você pegar uma coisa ali, poderia ser colocar, se o core do seu negócio tem essas questões de freelancers, eu acho que faz sentido separar um pouquinho, desenhar como que seria essa relação, seu recebimento, seu envio de solicitações, né, ciclo de aprovações e afins, e a partir disso você criar um movimento que conseguiria escalar junto com seus clientes também. Isso é uma pequena dica, mas acho que pode ser interessante nesse momento também. Boa. Bom, a primeira coisa, Mônica, parabéns, porque ser equipe nunca é fácil. Então,
é sempre uma dificuldade danada, né? E acho que assim, ó, priorização, tá? Qual que é a minha dica? Priorização. Como que eu priorizo? Putz, é muito difícil, é. Mas se você tem feeling, você tá ali no dia a dia, você conhece bem o seu core, você conhece bem os prestadores, você conhece bem tudo que envolve o seu negócio, porque é você que executa basicamente o seu negócio do início ao fim, né? Então, tente olhar para o seu negócio e entender, putz, o que que eu fiz para chegar até aqui e o que que eu posso fazer de diferente do que eu fiz até agora para sair daqui e avançar mais um ponto. Então, assim, não é ir do A para o E, que está lá na frente, é ir do A para o B. Então, eu quero. A minha prioridade hoje é crescer meu número de clientes? Será que eu tenho que crescer, sei lá, dez clientes, já saio de um ponto para ir para o outro? A minha prioridade é crescer faturamento? A minha prioridade é estruturação interna? Então, acho que você precisa olhar para o negócio, entender quais são os pontos ali de fragilidade que ele tem e quais os pontos para potencializar e escolher o que você consegue fazer. Acho que o ponto principal é entender isso e escolher o que a gente consegue fazer. Não adianta nada eu escolher várias coisas que são meu sonho. Então, putz, eu quero dobrar o meu faturamento, mas hoje eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho braço para fazer isso. Eu ainda não tenho essa condição. Então, olhe para o seu negócio com o olhar que você tem, que é um negócio, é um olhar de expertise, de tudo isso que você faz. Mapeie ali quais são as áreas que você tem e o que que você, em qual área que hoje é mais sensível, uma mudança que poderia te levar do ponto A para o ponto B. Eu acho que esse é minha dica, assim. Tente não olhar para o todo com aquele desespero, putz, tem que fazer tudo. E tem mesmo, tá? Mas não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. A gente pode fazer um pouquinho de cada vez. Então, olhe para o ponto mais sensível, tente desenvolver esse ponto sensível e depois vá para os seguintes, que eu acho que você tem um bom caminho aí para pensar, tá? Obrigada. Considerando esse olhar, e a gente entendendo que a gente precisa fazer o planejamento do próximo ano, faz sentido que eu estabeleça uma meta e um ponto a ser cuidado a cada trimestre? Faz, mas depende. Aí por que que depende? Depende se você não vai, Ana, Ana não, perdão, Mônica, Mônica. se enrolar no meio desse caminho. Então, assim, putz, estabeleci um para o primeiro trimestre, estabelecer um para o segundo. Se eles forem curtos, pequenos e você consiga fazer, faz sentido. Se não, você vai deixar todos pelo caminho. Então, o primeiro trimestre vai ficar pelo caminho, porque não, possivelmente não vai haver tempo suficiente para você desenvolver. Você vai começar o do segundo trimestre pensando que não conseguiu atingir o do primeiro. Isso pode te criar algum problema. Se você tem uma clareza de que você pode dividir eles pelos quartos ali em quatro situações diferentes e que o tempo é suficiente para você conseguir, se não bater a meta, mas chegar próxima dela, aí pode fazer sentido. Só tome cuidado para não estabelecer quatro metas diferentes que, pelo tamanho, pela condição, pelo tempo, não consigam ser atingidas, e aí você acaba terminando o ano sem terminar nenhuma delas. Tá? Então, acho que vale Faz você sentido. pensar é, nessa condição. É possível? É, mas toma cuidado. Maravilha. Obrigada, viu? Obrigado, Mônica. Obrigado, pessoal. A gente estourou o nosso tempo aqui. Eu queria pedir aos nossos convidados aqui para colocar algum contato, seja por e-mail ou mesmo algum site, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês. O Gabriel, o Douglas, o Alex. Não precisa necessariamente ser o telefone, não. Pode ser só o e-mail, só para que se alguém quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Já vou colocar no Obrigado. chat aqui, tipo. Valeu. Pessoal, eu coloquei também um CSAT aí para vocês avaliarem o evento, para a gente continuar fazendo. É um esforço que a comunidade faz para sempre trazer e colocar esses grandes atores aqui. Eu queria agradecer ao Gabriel, ao Douglas, ao Alex e todos aqui que estão presentes aqui, tá? Queria agradecer. Ó,
O Júlio já mandou também no chat. Queria agradecer a todos vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo evento. Um grande abraço para todos aí. Agradeço mais uma vez, Gabriel, Douglas, Alex e todos que estiveram presentes aqui com a gente. Muitíssimo obrigado e ótima noite para todos, tá? Valeu. Obrigado. Eu- Valeu, pessoal. Valeu, Thiago. Tchau, tchau, Valeu, Valeu, pessoal. gente. pessoal. Boa Obrigado. Um noite. abraço. Valeu. Um abraço.